Boa noite a todos, a todas e a todos. Bem-vindos à nossa live. O Grupo ECK, Espiritismo com Kardec, foi criado em 2017 e, pouco a pouco, foi evoluindo, assumindo novas atividades e diversificando sua situação na mídia e nas redes sociais. A partir do portal comkardec.net.br, tornou-se nítida e marcante a janela para o espiritismo com características humanistas, laicas, livres pensadoras, progressistas e progressivas, oportunizando uma visão distinta dos fundamentalismos religiosos e calcada principalmente na própria definição dada por Allan Kardec ao espiritismo, doutrina filosófica com bases científicas e consequências morais. Desse modo, por diversas iniciativas, tem alcançado aqueles que desejam conhecer a fundo o pensamento de Kardec e interpretar de um modo mais coerente e lógico-racional o conteúdo das 32 obras, aglutinando pessoas pelo Brasil e exterior, sem necessariamente rivalizar ou disputar espaço com outros modos de ver ou pensar em relação à doutrina espírita. O ECK respeita as diversas formas de entendimento sobre o espiritismo, consequentes da posição que ocupam os espíritos na escala espírita e as nuances de percepção e inteligência aplicada a cada um. Assim, o ECK procura sempre dialogar com todos os segmentos espíritas, com a construção e o engajamento em projetos de interesse comum. Há 5 anos, uma semente foi lançada e frutificou e tem, como teria dito o Mestre Jesus, magrão, como costumeiramente chamamos aqui no ECK, os frutos de 100 por 1. É o Fórum do Livre Pensar Espírita do ECK que chega em 2023 à sua 5ª edição. É um espaço de debates para o contraditório e muito sentimento e sensibilidade, trazendo temas da atualidade planetária para uma lente espiritual espírita. Seguimos, assim, no 4º e último dia do nosso livro, com o tema Espiritismo em Movimento, Vertentes do Meio Espírita, que receberá com muita alegria e entusiasmo 2 personalidades que participam de instituições e distintas vertentes do meio espírita, brasileiro e internacional. O venezuelano John Aispura e o brasileiro Marco Milani, com a costumeira moderação de Marcelo Henrique. Eu sou Nelson Esteves dos Santos e passarei a palavra ao Marcelo Henrique para conduzir a atividade e que todos aproveitem bem a nossa live de hoje. Olá a todas, todos e todes. Estamos mais uma vez para a live dos embalos de sábado à noite do ECK. Agora, encerrando o 5º Fórum do Livre Pensar Espírita, o LIP, que é uma programação que já se tornou costumeira e tradicional na internet brasileira. Estamos aqui mais uma vez para tratar de um tema de altíssimo interesse e que vai receber 2 personalidades marcantes do movimento espírita brasileiro e internacional, que ocupam posições em organismos que têm destacada atuação em solo brasileiro e em outras partes do mundo. Iniciamos com um trecho contido na Revista Espírita de dezembro de 1868, já na fase final de produção literária do professor Rivail Kardec. Ele escreveu no texto Constituição Transitória do Espiritismo as seguintes palavras: o Comitê
ou Conselho Superior será, pois, a cabeça, o verdadeiro chefe do Espiritismo, chefe coletivo, que nada pode sem o assentimento da maioria, e, em certos casos, sem o de um congresso ou Assembleia Geral, suficientemente numeroso para se esclarecer pela discussão. Não será bastante para que aí haja confusão. Os congressos, então, serão constituídos por delegados das sociedades particulares regularmente constituídas e colocadas sob o patrocínio do tal comitê, por sua adesão e pela conformidade aos seus princípios. Com referência aos adeptos, a aprovação ou a desaprovação, o consentimento ou a recusa às decisões, numa palavra, de um corpo constituído que representa uma opinião coletiva, terão forçosamente uma autoridade que jamais teriam se emanassem de um só indivíduo que representaria apenas uma opinião pessoal. Muitas vezes, rejeitamos a opinião de um só e nos julgamos humilhados ao nos submetermos a ela, ao passo que aceitamos sem dificuldade a opinião de muitos. Dito isso, vamos convidar para tomar assento nessa nossa live, nessa live de encerramento do Quinto LIP, o nosso amigo John Aispurua. Bem-vindo, John. Obrigado, Marcelo. Muy agradecido, muy agradecido. Encantado de participar en esta actividad. Muito bem. John é venezuelano radicado na Espanha, professor e psicólogo clínico formado pela Universidade Central da Venezuela, onde exerceu a docência por 30 anos, bem como tendo assento no Conselho Universitário por alguns períodos sequenciais. Presidente do Movimento de Cultura Espírita, CIMA, na Venezuela, e ex-presidente da então Confederação Espírita Pan-Americana, a CEPA, hoje CEPA, Associação Espírita Internacional. Autor de 12 livros, com destaque para os fundamentos do Espiritismo, Espiritismo em Síntese e o Pensamento Vivo de Porteiro, em referência a uma das personalidades mais importantes do Espiritismo na América Latina e na Argentina em especial. Realizou centenas de conferências e seminários em instituições científicas e culturais de numerosos países da América e da Europa e apresentou diversos programas de rádio e televisão. Isso credencia o nosso amigo John para o nosso debate nessa noite. Muito bem, vamos chamar então o outro debatedor que venha tomar assento, o nosso querido Marco Milani. Bem-vindo, Marco. Obrigado, Marcelo. Olá, John. Grande alegria estar aqui. Meus cumprimentos, não só aos nossos amigos que já estão aqui participando, mas também àqueles que estão do ECK no suporte, aqui nos bastidores, e também aos amigos internautas que estão nos acompanhando nesse momento. Muito bem. Feitas essas considerações iniciais, vamos dizer também a pequena biografia do Marco. O Marco é de São Paulo, mas reside em Olambra, perto de Campinas, no interior de São Paulo. É economista, professor universitário da Unicamp e é diretor de doutrina da União das Sociedades Espíritas de São Paulo, a USE, e é presidente da USE Regional de Campinas. Portanto, aqui temos, notadamente, um representante do segmento majoritário do movimento espírita, o movimento federativo, que é o Marco Milani, e temos um representante do espiritismo laico ou progressista, que é encabeçado pela CEPA, Associação Espírita Internacional, e que tem também muitas instituições e pessoas a ele adesas. Quero agradecer inicialmente aos que colaboraram comigo na confecção das questões que vão ser utilizadas no nosso debate hoje. O Adolfo de Medança Júnior, a Eliana Haddad, o Gerson Yamin, o Manuel Fernandes Neto, o Márcio Saraiva, a Marta Noves e o Nelson Santos. Feito isso, vamos começar. Vamos fazer aquele nosso pinga-fogo, aquele nosso bate-papo festivo nos embalos de sábado à noite. Vou começar pelo nosso querido John. John, por que
será que nós precisamos de diferentes vertentes para o pensamento espírita, diferentes vertentes dentro desse chamado meio espírita, como diria Herculano Pires, ou movimento espírita, como os espíritos brasileiros costumam se referir. Agradecido, Marcelo, un placer compartir con Marco como debatedor, con Santos, contigo como coordinador y con todos los amigos que ahora nos honran con su presencia virtual y con los que posteriormente puedan mirar esto grabado. Comienzo por decir que siempre debemos diferenciar lo que son los deseos de lo que la realidad impone. Cuando hemos estudiado a Kardec en todo el corpus de su gran obra escrita, nos encontramos que en él había, en distintas fases de su desenvolvimiento ya dentro del espiritismo, había varias inquietudes que fueron cambiando y ampliándose con el tiempo. Desde una primera aproximación al fenómeno, luego a la organización, al método, hasta la ordenación del pensamiento espírita, lo que acostumbramos llamar la codificación, y el crecimiento del movimiento alrededor de él, de epistolar, de los viajes, los centros, sociedades que se fueron creando. Una de las grandes preocupaciones de Kardec, ya hacia 1861, 62, era la unidad de la doctrina, y comenzó a escribir mucho sobre ello. Y posteriormente, a medida que él pensaba, su salud lo mostraba y los espíritus le advertían, empezó a preocuparse acerca de qué podría pasar después de su desencarnación, con la unidad de la doctrina y la unidad del movimiento. Kardec se daba cuenta de que el asunto no era cómodo y no era fácil. Ya había ocurrido en 1865 la aparición del libro de Rustain, que fue un auténtico cisma dentro del movimiento espírita francés, y posteriormente la aparición de otros pequeños disidentes por alrededor de médiums o alrededor de personalidades. Y Kardec observaba que era difícil el problema de la unidad doctrinaria y del movimiento. Eso, mirado casi 200 años después, se ha manifestado y se ha multiplicado, independientemente de los deseos de todos. Todos quisiéramos tener un movimiento unido, no uniforme, pero sí plural, pero compacto, con homogeneidad. Pero la realidad es que no ha sido logrado de esa manera. Pienso que en alguna medida, siendo el espiritismo por definición libre pensador, plural, abierto, era natural que, no dogmático, era natural que surgieran alrededor de personalidades, alrededor de escritores, alrededor de médiums, alrededor de espíritus, que surgieran diferencias de opinión. Y eso es lo que hace que tenemos un movimiento espírita muy plural. No creo que necesariamente eso sea en sí una debilidad. Lo que sí creo que es conveniente es establecer los mecanismos por los cuales se puede aprender a coexistir dentro de la pluralidad, a buscar maneras de fortalecer todo lo que nos une, que es la doctrina espírita, y a partir de allí respetar que puedan existir diferencias de opinión en una doctrina que no es un artículo cerrado, que no ha sido presentada ni por Kardec, ni por los espíritus, ni por nadie hasta ahora, como algo absolutamente concluido. De manera que era muy natural que hubiese esa diversidad. Y yo termino con algo que alguna vez se lo digo a modo
de expresión humorística, pero el espiritismo es tan diverso que a veces, donde hay dos espíritas discutiendo, hay por lo menos 3 opiniones, lo cual revela que estamos en un movimiento complejo y que sobre el cual se requiere una metodología honesta, honrada, para buscar formas apropiadas para el diálogo y para el encuentro, respetando la diversidad. Você quer complementar isso, Marco? Não, gostei da proposta inicial do John, colocando que a questão da unidade doutrinária ela é central em termos de desenvolvimento do espiritismo, né? Como o John lembrou muito bem, era a preocupação de Kardec, inclusive para falar dos cismas, né? Daquilo que poderia decorrer não só da questão interpretativa, mas do personalismo também, né? Pessoas que por algum motivo gostariam de serem protagonistas no desenvolvimento do conceito ou das ideias espíritas e por vaidade, e tende a talvez querer adjetivar ou quase que rachar o espiritismo com ideias próprias. E aí vem a grande questão, e que eu coloco para destacar: vamos separar doutrina espírita do movimento espírita, porque, como o John disse muito bem, o movimento é formado por pessoas com diferentes graus de compreensão. O movimento espírita nunca foi homogêneo, ele sempre foi heterogêneo enquanto compreensão e profundidade, mas Kardec tentava conciliar isso ao destacar que o importante era o fundo e não a forma. E, nesse sentido, ele promovia, sim, ou pelo menos sinalizava, né, a necessidade de se ter coerência nos pontos centrais, naquilo que nós chamaríamos de estrutura conceitual do espiritismo, e aquilo que fosse motivo de discordância ou, eventualmente, interpretação variada, que nós chegássemos a um consenso, via bom senso, que ele, na época, né, o método que ele se servia era nos congressos, onde a maioria poderia discutir de maneira transparente, mas nunca ocorreu, desde a desencarnação de Kardec, nunca houve algum ambiente ou fórum que nós pudéssemos adotar como se fossem elementos para legitimar novas informações, ou como se fazia, né, como a igreja fez dos concílios. Nós nunca tivemos e nem teremos concílios para determinar o que é verdade ou o que não é verdade dentro do espiritismo, e aí cabe sim a ausência, né, como destacando aqui, de um método específico para essa validação. Esse método ainda está em vias de desenvolvimento, mas nós não podemos achar que existe uma fonte que vá oferecer esse método, e muito menos será detentora da palavra do que é verdade, daquilo que não é verdade. Quero destacar que o Marcelo fez um comentário no comecinho, ao nos apresentarmos, né, da questão do movimento federativo, e aí eu deixo também isso, vamos conversar isso, acho que mais para frente, mas não há, nesse sentido também, em momento algum, uma subordinação institucional em qualquer tipo de manifestação das entidades federativas, como o movimento espírita, boa parte veio do catolicismo, e no catolicismo tem o Vaticano. Muita gente entra no espiritismo achando que nós seguimos o mesmo tipo de estrutura no movimento, que nós teríamos um Vaticano, que seria a FEB, determinando o que é ou não é correto. E não existe isso, não existe nenhum tipo de hierarquia institucional nesse sentido. Essa questão ela é bastante polêmica ainda na estrutura, né? Nós convivemos durante 17 anos no Conselho Federativo Nacional, passamos por 4 presidentes na FEB, e percebemos de uma maneira generalizada que algumas federativas têm alguma proeminência, como é o caso da USE, como é o caso da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, como é o caso do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que reuniu 2 instituições antes separadas, mas há muitas entidades federativas que ainda têm um comportamento vaticanizado, né? Estão esperando que a diretoria da federação ou o Conselho Federativo Nacional diga o que pode e o que não pode ser feito.
E dentro desse contexto, já vou colocar uma pergunta que foi feita por um internauta, nós temos também que levar em consideração que o método de Kardec foi totalmente abolido, né? Nós deixamos de fazer o juízo, o crivo das mensagens e adotamos a crença cega em médiums e seus espíritos, entre aspas, de estimação, né? Tornando esse conhecimento produzido especialmente no Brasil, onde a profusão de médiums com os seus respectivos guias, diferentemente do que tínhamos nas sociedades parisienses de estudos espíritas, acabou sendo tratada como verdade fundamental, acabou sendo tratada como obra complementar ao espiritismo. Vou pedir para a produção colocar na nossa tela a pergunta do nosso querido Mário Santiago, aqui de Florianópolis, que o John conhece muito bem, porque já esteve aqui e já conversou com o nosso Mário Santiago, que também foi dirigente da Federação Espírita aqui do nosso estado de Santa Catarina. Pergunta, e vou começar pelo Milani: espiritismo é o mesmo que doutrina espírita? Quando Kardec apresenta a doutrina espírita ou dos espíritos, ele também usa como sinônimo o espiritismo. No caso, mesmo essa questão é interessante, é uma questão semântica, porque a concepção teórica de doutrina espírita e espiritismo é exatamente a mesma coisa. O problema é que as pessoas, dentro do movimento espírita, como nós comentamos agora há pouco, né, querendo colocar o seu pitaco interpretativo, alguns tentam diferenciar espiritismo e doutrina espírita, achando que o espiritismo é o que é encontrado no movimento espírita e nas casas espíritas, e doutrina espírita seria só o referencial teórico, quando não foi essa a proposta de Kardec. Ele tratou como sinônimo, mas o desenvolvimento do próprio movimento espírita faz com que as pessoas tentem colocar interpretações ou concepções que se afastam daquilo que o próprio Kardec propôs. Então, hoje, se alguém me pergunta, né, se espiritismo e doutrina espírita, eles são os mesmos, sim, eles são sinônimos, eu não trato diferente, mas entendo que no movimento espírita há pessoas que queiram tratar de maneira diferente para diferenciar o comportamento de determinadas pessoas do movimento espírita, ou até do movimento espírita heterogêneo, de forma geral, fazendo uma distinção do próprio referencial teórico que nós temos. John, quer responder também essa? Yo comparto lo que ha sido dicho y por Marco, y apenas él creo que muy acertado, muy apropiadamente ha dicho que hay a veces asuntos semánticos que a veces exageramos, y hay que mirar cuando una discrepancia es meramente adjetival, semántica, a cuando puede ser algo más sustantivo, más de fondo. Pero evidentemente espiritismo abarca, en primer lugar, doctrina espírita, porque es el sustrato ideológico, porque es la base fundamental. Yo diría que son los postulados centrales que todos los espíritas que nos llamamos de esa manera reconocemos: Dios, espíritu, supervivencia, reencarnación, mediunidad, pluralidad de mundos habitados. A partir de allí se va generando el movimiento espírita, que también forma parte de lo que para la comunicación social llamamos espiritismo. Ahora, voy a adelantar esta idea. Creo que no existe, a diferencia a despecho, lamentablemente, del deseo de Kardec, no existe total unidad en la doctrina espírita, como obviamente tampoco existe en el movimiento espírita. Ahora, eso no debería ser una tragedia, pero sí los espíritas que amamos esta doctrina, y entiendo en ese concepto a todos los espíritas de buena fe, pienso que debemos hacer un esfuerzo para que podamos abrirnos al diálogo fecundo dentro de un criterio de respeto, de no descalificación a nadie por sus ideas, ir a encontrar aquellos elementos conceptuales, escuchar, aprender a escuchar los argumentos del otro, y a partir de
allí buscar los consensos que pueda haber. Ahora, dentro del movimiento, las discrepancias son fuertes y yo apenas voy a introducir una variante no brasileira del debate para agregar que en un diálogo amplio sobre este tema tendríamos que considerar, analizar, que en mi opinión ha habido poca elaboración teórica, analizar lo que acontece entre lo que antiguamente se llamaba el espiritismo latino, kardecista, y el espiritismo o espiritualismo anglosajón. Ese es un tema que requiere un análisis, porque todo el que ha viajado por Inglaterra, por Estados Unidos, por Dinamarca o Holanda, estos países, sabe que ahí hay movimientos que no son solamente mediúmnicos, que tienen doctrina, que tienen conceptos, que son movimientos importantes, incluso con factores educativos, y sin embargo, por ejemplo, no admiten la reencarnación, pero sí la mediunidad, sobre la cual hacen estudios muy importantes, muy importantes. Luego tenemos otros movimientos, otras corrientes. En Hispanoamérica, por ejemplo, durante el siglo XX y todavía parte del siglo XXI, hubo el movimiento de trincadista, de gran significación en por lo menos 8 o 10 países de Hispanoamérica. Espiritista en cuanto a los postulados, mas no kardecista en cuanto a la utilización de un lenguaje y unos conceptos distintos. Luego está lo que significa, y lo digo con todo respeto, el rustainguismo, que yo considero espírita, mas sin embargo creo que introduce unas discrepancias, no solo por lo del cuerpo fluídico de Jesús, es mucho más que eso, las discrepancias. Hay que discutirlas sin adjetivación y sin descalificación. Luego está lo que algunos tienden a llamar, eso habría que discutirlo, el chiquismo o emanuelismo, que también introduce algunas nociones discrepantes con la visión clásica de Kardec, y así por consiguiente el ramaticismo, el ubaldismo y la propia umbanda, que tiene que ser discutida desde la perspectiva espírita. Entonces, el movimiento tiene esas situaciones y hay que evaluarlos y hay que analizarlos. Yo sugiero un primer camino para ello. Vamos a dejar las adjetivaciones y las descalificaciones personales. Y vamos a entrar en el análisis de los temas de manera respetuosa. Y si se puede realizar eventos, actividades para ese diálogo fecundo, yo creo que ese es un buen camino que sería aplaudido por Kardec y por los espíritus superiores o los espíritus elevados. Muito bem, Marco queria fazer aporte, né? Isso, eu acho que o John toca em pontos centrais do movimento espiritualista, né, que existe no mundo como um todo, principalmente na época florescente do espiritismo que nós entendemos, né, que seja a doutrina dos espíritos, em contrapartida com algumas questões até reencarnacionistas. Por exemplo, os espiritualistas anglo-saxões não aceitavam a reencarnação, e até hoje, né, há movimentos espiritualistas que não aceitam a reencarnação, obviamente colidem diretamente com princípios espíritas. Mas eu queria destacar que eu entendo que um dos pontos mais preocupantes que nós temos, e dentro da própria ideia, né, de nós sermos coerentes doutrinariamente, a pessoa se diz espírita porque, para ela, o que ela considera a base doutrinária, os referenciais que ela adota como legítimos para se apoiar e dizer que é ou não espírita ou espiritismo, esse é um ponto de divergência. Por exemplo, o John citou muito bem algumas interpretações ou até algumas propostas contemporâneas ou não de Kardec, né, posteriores, que colidem com o espiritismo. Por exemplo, o próprio rustanguismo, ao assumir a ideia de que Jesus não teve um corpo carnal, que Jesus ele iludia, né, as pessoas com toda a encenação de estar vivendo conosco com um corpo fluídico, mas que aparentava ser carnal.
e até a ideia de retrogradação dos espíritos, né, que o Rustang traz, e outros. Eu não vou ficar falando todos aqui, mas esses pontos centrais, ao colidirem com o espiritismo, não torna o conceito rustanguista, por exemplo, aceito como doutrinário, aceito como válido, por uma questão de lógica. A gente não pode ter, no mesmo corpo teórico, dois elementos que se contrapõem simultaneamente. A gente ou escolhe um ou escolhe o outro. Não dá para abraçar elementos... É a mesma coisa que alguém falar, não, eu sou espírita, mas eu não aceito a reencarnação. Não dá, porque a reencarnação é um princípio espírita para efeito de compreensão desse corpo teórico. E não é, a gente está falando do rustanguismo, que é mais clássico, né? E, infelizmente, ele entra no Brasil pelos primeiros grupos espíritas, inclusive, porque nós víamos de uma cultura católica. Acho que os países latinos, o John com certeza acompanha isso também, os países latinos, as pessoas tendem a nascer em berço católico e traz muitas concepções e ideias e até maneiras de entender o que seria sagrado e por aí vai, tentam transportar isso para o espiritismo e causa um sincretismo completamente deturpante. Mas no caso da base doutrinária, nós não precisamos ir muito longe, porque o rustanguismo é explícito, ele tem pontos ali contraditórios a Kardec muito claros. Mas nós temos obras, como o Marcelo disse muito bem, que se popularizaram, principalmente romances, e que trazem aí uma carga afetiva. Muita gente entrou no espiritismo porque leu o romance, se sentiu atraído, teve uma afinidade com a doutrina e se declara espírita com muita afeição às obras e ao médium, ou aos espíritos, né, que foram para eles muito importantes. Então, a gente tem um problema muito delicado, que é essa questão da afetividade. Por quê? Se o espiritismo tivesse entrado no Brasil com um método de Kardec racional para analisar-se qualquer obra, independentemente de quem seja o médium ou quem seja o espírito, mas analisar o conteúdo antes de validá-lo, nós teríamos uma perspectiva. Mas aqui não, aqui é o contrário, em termos de a maioria usa o argumento de autoridade para falar isso é ou não espírita. Então, nós não deveríamos ter argumento de autoridade para legitimar a base doutrinária. Qual é a base doutrinária espírita? É Kardec. Como é que nós avançamos? Isso que os próprios espíritos disseram do dinamismo que nós deveríamos ter, mas perante fatos e argumentos lógicos e válidos, e não por revelações de fonte única, que não passam de opinião, que trazem aí elementos podem ser interessantes, são hipotéticos, podem ser validados mais para frente, mas tem que ter a legitimação disso, por diferentes fontes. Esse é o nosso problema. A pessoa adota uma opinião, uma revelação de um espírito, ou um médium se coloca como portador da verdade, ele é visto como elemento duelo com o sagrado para muita gente e passa a ser adorado e usa argumentos de autoridade para validar que isso seja espiritismo. Esse é o problema, Marcelo e John. A base doutrinária do espiritismo é Kardec, não são romances, não são outras fontes. Só que a pessoa que se diz espírita, defendendo elementos contraditórios ao que os espíritos validaram junto a Kardec, ela se diz amparada e espírita porque leu ou porque tem uma obra dizendo isso. E aí vem um problema conceitual e metodológico. Não dá para aceitar retrogradação de espírito ou qualquer outra coisa e achar que isso seja válido doutrinariamente, quando não é. Mas não é por isso que a gente vai não discutir as ideias, né? Ao contrário das pessoas que levam isso para o pessoal. Quem acha que estamos discutindo porque no romance tal tem uma informação que não foi validada, a pessoa acha que nós estamos agredindo ou estamos indo contra o autor, o médium em particular, de tal romance. Então, esse é um problema metodológico que nós temos no espiritismo. Eu gostaria de acrescentar essas falas muito boas. Pois não, João? Pode falar, João. Bueno, gracias, agradecido. Es que, por lo que dice Marcos, hay algunos puntos que se derivan de su planteamiento, que yo pienso que estamos de acuerdo, pero se derivan algunas consecuencias. Por ejemplo, cuando yo lo escuchaba, yo me estaba preguntando,
¿Cómo hacemos, por ejemplo, con un asunto concreto y práctico? El mayor movimiento espírita del mundo, que está en Brasil, dentro de Brasil, lo coordina la Federación Espírita Brasileira. De la federación, su línea editorial, su línea de pensamiento, aunque ha habido algunos cambios que apreciamos, pero sigue siendo el rustainguismo. Y es la más importante federación espírita del mundo. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacer frente a eso? Es una pregunta inevitable. Es una pregunta inevitable. Luego tenemos otro tema para el cual es inevitable encontrar reflexión en busca, si no de unión de pensamiento, por lo menos entender lo que el otro dice. Me refiero al clásico dilema entre espiritismo, religión o no religión. Me he encontrado en varios diálogos espíritas con una verdadera paradoja. Hemos decidido leer en conjunto espíritas que afirman que el espiritismo es religión no dogmática, no ritualística, religión sin clericalismo, está bien, religión. Y los que como espíritas laicos y librepensadores pensamos que no es una religión. Y hemos leído ambos el mismo texto de Kardec, el famoso discurso de abertura en la Sociedad Espírita de París. Y leyendo el mismo texto de Kardec, hemos llegado a dos conclusiones diferentes. Porque unos, dado los recursos de cierta retórica empleada por Kardec, muy cuidadoso, muy prudente, ¿por qué decimos que sí es una religión? Porque no existiendo una misma palabra, queremos señalar el lazo, el vínculo del ser, el espíritu con el creador. Pero ¿por qué entonces decimos que no es una religión? Porque no existe una sola palabra para lo mismo. Por eso decimos que es una doctrina científica, filosófica y moral. Y de ese mismo texto de Kardec, leído al mismo tiempo, en un experimento que hicimos en un diálogo, los dos sectores de opinión hemos llegado a dos opiniones distintas, con el mismo texto de Kardec. Son asuntos que ameritan la reflexión. Quizás no en todos los temas Kardec fue absolutamente, que no lo fue nunca, concluyente o categórico, definitivo. El propio Kardec recomendaba la progresividad de las ideas. Si nuevos descubrimientos aparecieran, los aceptaría. Entonces, concluyo diciendo que hay dentro de las corrientes o vertientes, yo podría, aún con reservas, mencionar lo que acostumbramos llamar espiritismo laico, pero que nosotros decimos que es un espiritismo kardecista sin dogmatismo. Pero encontramos sectores espíritas que incluso llegan a decir que nosotros no somos espíritas. Pienso que hay que encontrar una manera de dialogar en forma apropriada. A observação que eu ia fazer é a seguinte: vocês já ouviram falar da expressão ginástica interpretativa? É o que acontece muito frequentemente entre os espíritas, seja de qualquer adjetivação. Você, exatamente como o John fez agora, pega um mesmo texto de Kardec e condiciona a determinadas ideias, aquilo que você acredita que seja real e verdadeiro, aquilo que você acredita que seja espiritismo. Pois bem, novamente vamos colocar o Conselho Federativo Nacional e as entidades que fazem parte da Federação Espírita Brasileira. Conversei como jornalista com muitos dirigentes espíritas nos 17 anos que estive lá. Muitos. Nos intervalos, nos momentos de refeição, nos momentos de confraternização, me procurava sempre a chegar aos outros para trocar algumas ideias. E grande parte, John e Milani, dos dirigentes abominavam essas teses rustenistas. Não obstante a federação continuar no seu catálogo de livros
reeditando a obra Os Quatro Evangelhos. Mas ela nem ocupava um papel de destaque na livraria da própria Federação lá em Brasília. Mas se alguém quisesse comprar, olhava no catálogo, pedia a obra, eles vendiam. Pois bem, Milani tocou na questão do corpo fluídico, né? Que é um corpo não material, um corpo não materializado e, portanto, não sujeito ao mesmo gênero de provas e expiações que todos os demais humanos estão sujeitos, não só na Terra, mas falando de nós que estamos na Terra, desde que a Terra foi formada até os dias atuais. Mas, em contrapartida, muitos espíritas acreditam no estado de pureza de Jesus de Nazaré, a ponto de dizerem que Jesus de Nazaré, na sua última encarnação conhecida aqui na Terra, na Galileia, na Palestina, era um espírito puro. Isso denota o total desconhecimento dos requisitos que foram estabelecidos na escala espírita para o que seja um espírito puro, que, colocado por Kardec e esses espíritos, diz: não reencarna, não precisa mais reencarnar, nem em hipótese excepcional, porque já alcançaram a plenitude progressiva dentro do que é previsto nas leis divinas sobre a lei do progresso. Ao aceitarmos nós que Jesus é um espírito puro naquela encarnação há 2000 anos, nós estamos legitimando a tese de um Jesus fluídico. Basta ler o conteúdo das questões 112 e 113 de O Livro dos Espíritos. Então, essa ginástica doutrinária, essa ginástica interpretativa, pega muitos sem entenderem exatamente que estão validando uma tese, como o Marco bem colocou, totalmente contrária à principiologia ou à fundamentação do Espiritismo. Aproveitando esse ensejo, vou fazer mais uma questão, né, que tem a ver com aquilo que nós já conversamos na primeira, das diferenças entre unificação e união entre os espíritas. Sabemos nós, Milani e John, que aqueles que estão ambientados com a história do movimento espírita brasileiro sabem que, em 1949, algumas federativas se reuniram e formalizaram o tal Pacto de Ouro, Pacto Áureo. A partir daí, foram aglutinando outras federativas até chegarmos ao modelo que vige nas últimas décadas. E esse ato representativo é um marco organizacional, administrativo e, principalmente, político. Mesmo que não haja subserviência, submissão, porque tudo é decidido no chamado Conselho Federativo, que as deliberações da diretoria têm que ser aprovadas pelo Conselho, etc., etc., nós sabemos que esse modelo político impõe aos espíritas a condição de não votarem para presidente da Federação Espírita Brasileira. Quem vota são os associados da FEB, e não, como se deveria imaginar, os presidentes das 27 federações espíritas do Brasil, os 26 estados e mais o Distrito Federal. Então, para justificar esse Conselho Federativo Nacional e a própria Federação Espírita Brasileira, eles utilizam a interpretação de um dos textos de Kardec, que fala da existência de um comitê central de espiritismo. Inclusive, no texto de abertura, fala nesse comitê. Todavia, essas características do comitê não são repetidas pelo Conselho Federativo Nacional. Não existem congressos, por exemplo, para que disse o Marco no início, de serem avaliadas mensagens doutrinárias, mensagens mediúnicas que apresentem pontos novos em relação à questão dos princípios fundamentais ou das ideias fundamentais do Espiritismo. Esses congressos não são deliberativos. Eles não são democráticos, como esperou e indicou Allan Kardec nos textos sobre a organização formal do movimento espírita francês e o que viria depois. Então, eu pergunto primeiro ao João, depois ao Milani, por que se fala tanto em unificação,
já que esta palavra sequer existe na codificação, nos 32 livros de Allan Kardec, e se deixa de lado esse laço de união e fraternidade que seria muito mais necessário para que as diferentes interpretações pudessem, pelo menos, conviver e dialogar entre si respeitosamente. Eu chamei o John. Si prefiere Marco, no, Marco John. prefiere, ya que está en el movimiento federativo. No, John, por favor. Yo doy una opinión, pero pienso que Marco tiene más autoridad institucional y brasileira que yo, lo que yo puedo decir. El término unificación a nosotros en ámbitos hispanoamericanos y europeos nos genera ruido comunicacional, ruido, la palabra unificación, porque se tiende a pensar, yo no digo que sea exacto, pero se tiende a pensar en un modelo, como se dice en portugués, padronizado, en un modelo estereotipado, en una visión incluso jerárquica en la que habría instancias de control del movimiento espírita internacional que deberían, directrices que deberían ser acatadas de una manera obediente. En cambio, el término unión parecería ser que favorece una relación horizontal, una relación más respetuosa de las opiniones diversas dentro de cierta homogeneidad. Pero el término unión parecería ser que favorece una vinculación más democrática. Yo me permito apenas decir, desde que la CEPA se fundó como Confederación Espírita Panamericana y en el segundo congreso de 1949 se realizó en Río con la muy positiva cooperación del grande Oligno Amorim, que no firmó el Pacto Áureo. Por cierto, yo personalmente tuve el gusto de conocerlo y de hablar con él al respecto. La CEPA decidió mantener un modelo lo más democrático posible, que consiste en que su organismo Consejo Federativo va cambiando de país en país según las elecciones que se realizan en los distintos congresos. Ahora mismo se realiza el 24º Congreso en San Juan de Puerto Rico en mayo de 2024. Y ha cambiado de sede, de domicilio, desde Argentina a Brasil, a Venezuela, a Puerto Rico, a distintos países. Entonces, eso nos parece que alivia un poco las tensiones en cuanto a un control hegemónico y permite que los congresos tengan la mayor libertad de expresión. Entonces, en ese sentido, dentro de la CEPA, ahora Asociación Espírita Internacional, aún con nuestros defectos, que los tenemos, intentamos generar un clima, además de fraterno, que lo hay en otras instancias también, yo no lo dudo, pero un clima de respeto a la diversidad, a ausencia de cualquier excomunión, ausencia, salvo que exista una discrepancia muy de fondo. Por ejemplo, en el 6º Congreso que se realizó en Buenos Aires en 1963, yo apenas tenía 13 años entonces y no estaba por allí, pero la lectura de las actas del Congreso, en ese Congreso, Pietro Ubaldi envió, con toda la autoridad que tenía de un pensador espiritualista, profundo, respetable, envió una ponencia según la cual, en el fondo, habrían de dejarse a un lado como eje central de la CEPA los libros de Kardec y pasar a considerar la obra monista evolucionista de Ubaldi. Y allí salieron pensadores como Umberto Mariotti, Postiglioni, Ceccarini y otros pensadores de CEPA a rechazar aquella ponencia. O sea, el que haya un modelo democrático no significa que hay que engullir todo.
hay que discriminar a veces cuando se sobrepasan ciertos límites, como por ejemplo la negación de la reencarnación, por ejemplo. Ahora, unión nos parece un término más favorable para la relación respetuosa, afectiva y para evitar la idea de hegemonía y de control. Ilane? É importante esses comentários, até para entender também o porquê de nós termos algumas palavras circulando no movimento espírita com diferentes interpretações também, né? A própria origem das entidades federativas, aqui em São Paulo em particular, nós, no começo do século XX, né, nós tínhamos algumas entidades que congregavam ou ajudavam os grupos espíritas a se organizarem e a se direcionarem dentro da proposta de divulgação doutrinária. E a criação dessas entidades foi justamente por uma necessidade que existia do próprio movimento espírita para que nós tivéssemos unidos uma maneira mais racional e sinérgica para nós desenvolvermos as atividades. E até lembro isso, né, não sei se o John sabia, mas no Brasil, John, por um decreto, né, entrou no Código Penal de 1890, a prática do espiritismo era crime, né? Isso só saiu do Código Penal em 1940, quando se mudou o Código Penal. Então, os próprios espíritas, eles se uniam para se proteger dentro de uma série de situações que ocorriam, inclusive no âmbito penal. E no caso, nós, não por causa disso, né, mas também por causa disso, nós entendemos o quão relevante é termos grupos, né, de agregação do movimento espírita e não de padronização, né, usando a mesma palavra que foi dada. E aí o conceito de unificação, ele surge justamente com uma proposta de união. Nós usamos, pelo menos na USE, nós usamos o próprio nome da USE, né, da União das Sociedades Espíritas, nós usamos o conceito de unificação não no sentido de padronização ou de intervenção. Pelo contrário, até porque as casas espíritas, elas todas, né, mantêm a sua autonomia, a única exigência que se faz é que tenha Allan Kardec como referência nos seus estatutos. E esse tipo de situação faz com que a palavra unificação tenha um peso importante, agregador e representativo, mas respeitando o caráter democrático das próprias instituições. Até o Marcelo comentou bem, né, da estrutura do movimento espírita brasileiro. A USE é a única entidade que ela não tem eleição de pessoas físicas ou que não tem uma característica personalista. São as casas espíritas que se representam e fazem a condução da USE em determinados períodos, né? E, nesse sentido, unificação faz parte dessa reunião para agruparmos os centros espíritas, não só para ajudarmos a desenvolver de maneira sinérgica, mas para oferecer também para o movimento espírita como um todo um ambiente mais propício para que isso já é um fato bastante conhecido. Hoje nós temos tecnologias que nos permitem integrar uns aos outros, né, de maneira muito mais próxima, como nós estamos fazendo aqui. Marcelo está no Rio Grande do Sul, o John está na Espanha, né? Não? Involuntariamente. Santa Catarina. Desculpa, John, o Marcelo de Santa Catarina. É que ele falou da Federação do Rio Grande do Sul, e eu estou no estado de São Paulo. Então, essa integração, hoje nós temos, mas até algumas décadas atrás, nós não tínhamos e precisávamos de fortalecer a rede. Justamente isso fez com que o rustanguismo não entrasse em São Paulo. Por exemplo, a preocupação da USE em valorizar Kardec e rechaçar as contradições rustanguistas fizeram com que dificilmente, não vou falar que não exista, mas em São Paulo dificilmente se encontrará um centro que defenda Rustang, pelo menos os ligados à USE. No caso da palavra unificação, uma curiosidade, o primeiro jornal, a USE foi fundada em 1947, o primeiro veículo de comunicação oficial da USE foi o jornal Unificação.
o qual o Herculano Pires, inclusive, contribuía de maneira muito ativa, né? Mas eu queria só destacar que a tolerância e a convivência fraterna é o carro-chefe da palavra que nós deveríamos ter, respeitando as autonomias das casas espíritas. Então, quando a gente fala unificação, afasta-se aquela ideia de cabresto ou de padronização, mas valoriza-se a união fraterna. Tanto é que nós temos, nas reuniões da USE, que são feitas no estado inteiro, casas espíritas que não são formalmente associadas à USE, mas participam das reuniões porque querem se integrar no movimento espírita, né? Algumas delas o fazem porque é uma questão interna, outras porque não coincidiria o seu estatuto, né, com a ênfase em Kardec, para fazer essa união, mas são fraternalmente abraçadas nas atividades, dos eventos, mas nós respeitamos, mas não quer dizer que nós compactuamos com práticas que nós entendemos como divergentes. Apometria, cromoterapia e outras coisas, né? Esse tipo de situação faz com que nós tenhamos um ambiente mais propício para reflexão, sem agredir, sem ter nenhum tipo de imposição. Então, a palavra unificação, eu entendo, sim, ela traz interpretações diferentes, mas quando nós usamos, eu estou falando da USE, tá? Não estou falando dos outros contextos, mas na USE é na ideia de reunião, na ideia de agregação, como foi feito no passado, até que gerou até a própria ideia da USE, para aglutinar, né, o movimento espírita em termos de fortalecimento, e não de imposição. É interessante também como é o jogo das palavras, né? Quem estuda um pouquinho o direito, a organização social, sabe que existe uma diferença flagrante entre os termos federação e confederação. E nem as muito simples eu explicaria a organização da República Federativa do Brasil e da República dos Estados Unidos da América, né? Nós somos uma federação, o que significa que a autonomia dos entes federados é limitada. Nos Estados Unidos vige uma confederação onde a autonomia dos Estados-membros é ampliada. Daí, há muitas décadas atrás, o nosso querido e saudoso Gélio Lacerda da Silva ter proposto, num dos conselhos federativos nacionais, a transformação da FEB em Confederação Espírita Brasileira. Isso, inclusive, está no livro assinado pelo Gélio, chamado Conscientização Espírita, justamente para adotar isso que vocês localmente, Milani, estão fazendo na USE, né? Não permitir que seja o personalismo das individualidades, e sim o consenso das instituições, porque essa é a razão. Pessoas formam centros espíritas e esses centros espíritas formam uma união, uma federação ou um ente maior, né? E deveria esse modelo chegar até a federação, e essa federação, segundo o Gélio, e nós advogamos também essa ideia, deveria se chamar Confederação Espírita Brasileira, como foi a CEPA durante muito tempo, que tinha essa característica de aglutinar instituições em diversos países, e essas eram formadas por aglutinações de pessoas, e essas, então, tinham representatividade não na fala do seu presidente, de cada instituição de per si, mas do grupo que constituía aquela entidade. Vamos colocar agora uma pergunta tipo pinga-fogo. Eu vou perguntar uma coisa para o John e vou perguntar uma coisa diferente para o Milani, mas fiquem à vontade de dar complementos ou pitacos na resposta do outro. Milani, converso por você. Não pode, né, não deveria existir uma vertente conservadora para um espiritismo que é essencialmente progressivo. Na sua opinião, o que é ser conservador no espiritismo hoje? Essa pergunta é importante e delicada porque envolve concepções do que nós chamamos de conservador, do que nós chamamos de progressivo, que eu considero diferente de progressista. Então, quando nós entendemos que existem no espiritismo um corpo teórico que é único,
qualquer outro tipo de adjetivação que nós tenhamos, isso vai denotar que a pessoa que eventualmente quer adjetivar, ela quer se diferenciar e atacar ou eliminar ou colocar em confronto com outros tipos de percepção que extrapolam o espiritismo e entram naquilo que compete a cada um tomar a sua decisão e com toda a liberdade do mundo, respeitando-se a consciência de cada um. Veja, por exemplo, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sentavam-se lado a lado monarquistas, socialistas, liberais, dentro de uma proposta de estudo da realidade espiritual, e eles não ficavam discutindo se o que eles abraçavam era certo ou errado, se eles mereceriam ou não estarem ali sentados. Então, essa é a grande questão que nós podemos até explorar nesse espaço valioso. Quando nós adjetivamos alguém, nós estamos adjetivando por quê? O que nós pretendemos fazer? A primeira coisa que nós temos no Espiritismo, dentro da sua proposta de reforma, eu vou usar a palavra reforma, desenvolvimento, tá? Eu não gosto muito de reforma, mas a ideia de desenvolvimento moral, nós participamos de um processo natural do indivíduo tomar consciência de suas responsabilidades e agir conforme a sua própria consciência. Essa questão também esbarra no respeito que nós devemos ter às escolhas do outro. Numa sociedade democrática que respeita a pluralidade de ideias e de opiniões, quando alguém se decide optar que o melhor caminho para uma sociedade, por exemplo, é por aqui ou por ali, é decisão dela. Quando alguém diz, não, você não pode pensar dessa maneira porque eu penso diferente, você tem que pensar como eu interpreto que deva ser. Aí nós entramos aí em mais um motivo de cisma, quando nós queremos adjetivar para tentar dominar, ou aí sim, colocar uma imposição de pensamento homogêneo em algo que deveria ser uma pluralidade, uma expressão de ideias, sem ter o vínculo de cabresto. Então, quando alguém diz que o espiritismo, eu vou usar a palavra que você citou, mas que eu discordo no sentido de adjetivação, tá? Para mim não existe espírita conservador, espírita progressista, espírita é espírita. A pessoa, dentro da sua proposta doutrinária, ela vai se portar da maneira que a consciência dela exigir. E não são as opções que ela faz que vão fazer com que ela se torne um espírita alguma coisa. Senão a gente vai extrapolar para qualquer coisa, né? Daqui a pouco vai estar eu, espírita palmeirense, Marcelo, espírita flamenguista, o John eu não sei. Mas o John eu não sei se ele torce para algum time. Isso aí é foro íntimo de cada um. Então, quando alguém vai interpretar essa ideia de que o espírita tem adjetivo, eu pensaria duas vezes. Eu não considero isso válido, mas eu entendo que algumas pessoas tentem fazer isso como espaço de diálogo. Mas a partir do momento que usem isso para atacar outras pessoas, perde-se aquilo que o Kardec disse, o John lembrou muito bem na primeira fala dele, do conceito de religião de laço, de solidariedade. Se nós não nos amarmos enquanto espíritas, independente das opções políticas de cada um, se nós não nos amarmos nesse sentido, nós não entraremos nessa ideia de laço de religião no sentido filosófico, que era o que Kardec estava trazendo. E aí não tem como nós defendermos bandeiras ou pautas político-partidárias achando que isso é ser espírita, quando, na verdade, ser espírita é respeitar o direito do outro de agir e pensar como ele entende, porque é a consciência dele que vai fazer isso. Então, é nesse sentido que o espírita é plural. Ele respeita, ele tolera, mas ele não foge dos seus princípios éticos, que aí sim, cabe a cada um entender, interpretar e aplicar, e não fazer com que os outros queiram mudar para que nós nos sintamos confortáveis de falar, tá vendo? Essa é a maneira correta de agir. É mais ou menos nessa linha. Tá bom, eu vou emendar a pergunta para o John e ele fica à vontade para falar também sobre a questão do conservadorismo, porque a minha é o oposto da primeira questão, né? Por que, então, se o espiritismo já é, por si só, progressivo, tem essa característica, a denominação espiritismo progressista não seria repetitiva, John? Bien, quiero comenzar esta parte con un señalamiento complementario a lo que decía Marco, y lo hago porque tenemos siempre que apostar a la honestidad en lo que pensamos.
el asunto de la adjetivación es muy complejo. Yo en mis ya más de 5 décadas activo en el movimiento espírita mundial, he aprendido de la complejidad de todo esto. Yo hablé con líderes históricos del espiritismo no brasileiro y yo les preguntaba cuál es la razón de adjetivar al espiritismo, por ejemplo, como laico. ¿No sería un adjetivo más? Y la respuesta de todos ellos, o de la mayoría de ellos, puertorriqueños, españoles, venezolanos, argentinos, era que el problema es que ya venía una adjetivación anterior que se había venido imponiendo, consolidando en el movimiento espírita brasileiro, que es la referencia fundamental del espiritismo en el mundo, y por lo tanto exportándose para el resto de América y de Europa, que es la adjetivación de espiritismo cristiano. Entonces, reaccionaron en el otro extremo, frente a espiritismo cristiano, espiritismo laico. Y es curioso que muchos de los partidarios de espiritismo cristiano, en sus ámbitos personales, profesionales, académicos, ciudadanos, defienden el laicismo como concepto, el Estado laico, la educación laica, que es consustancial al espiritismo. Y sin embargo, no les gusta que se aplique como adjetivación. Entonces, la pregunta ¿es válida la adjetivación de espiritismo cristiano que fue utilizada por Kardec 2 o 3 veces en su obra? Recuerdo yo una vez en el libro Los Medios y alguna otra vez en el Evangelio según el Espiritismo, de forma directa, espiritismo cristiano y humanitario, decía Kardec. Entonces, la pregunta es, para quienes pensamos que el espiritismo es universal, que no es judío, musulmán, budista, confucianista, ni taoísta, ni cristiano, ¿cómo compartir ese modelo sin buscar un polo de referencia diferente? Allá hay un problema. Y de paso, valdría la pena que alguna vez hubiese un espacio para dialogar. ¿Qué sentido histórico, documental, heurístico, religioso, teológico tiene llamar al espiritismo cristiano? Los fundamentos del cristianismo, y no tengo ninguna actitud ni anticlerical ni antirreligiosa, los fundamentos del cristianismo, Dios, Jesucristo, Hijo de Dios, resurrección, salvación, resurrección, no está en el espiritismo. Entonces, llamarlo solo por la moral de Jesús, pero ¿y la moral de Buda autorizaría un espiritismo budista? Entonces, lo que quiero decir es que las adjetivaciones, si se piensa que no ayudan, que no convienen, deberíamos pensar en todas. Entonces, es un tema allí. Ahora, quiero decir otra cosa que no sé si ojalá Marcos y Marcelo pudieran opinar al respecto. Cuando tenemos en la unidad de doctrina como base Kardec, que nos une básicamente a todos, sin embargo, yo quiero por honradez decir lo siguiente, y no se puede ocultar, ni hay por qué ocultarlo, y ya lo hemos publicado, escrito y defendido, y es nuestro punto de vista. Nosotros somos kardecistas, pero no pensamos que Kardec lo dijo todo y para siempre. En otras palabras, no hay espiritismo sin Kardec, pero no todo el espiritismo está en Kardec. Entonces, la pregunta es, ¿un Kardec sacralizado o un Kardec contextualizado? Ese es un tema del momento. No hay factores históricos, culturales, mismo espirituales, que influyeron en las opiniones de Kardec, en algunas opiniones, incluso de los espíritus. No hay avances en el mundo de la cultura, de la ciencia, mismo en la visión de la espiritualidad, que no está en los libros de Kardec. Y por otra parte,
¿qué vigencia puede tener hoy en día? ¿Qué vigencia puede tener hoy en día un concepto, por ejemplo, como que el espiritismo es el consolador prometido por Jesús? ¿Alguien autoriza que Jesús estaba pensando en eso? Que vendría 2000 años después el espiritismo a consolar y a decir las verdades. Es más, yo he leído en autores de antroposofía de la escuela de Steiner que dicen que la escuela antroposófica es el consolador prometido por Jesús. Se pueden consultar incluso revistas y libros adventistas de la iglesia adventista que plantean que el consolador prometido es el adventismo, que Jesús volverá. Entonces, yo me pregunto, si mi amigo Marcos Milán o Marcelo, cualquiera, va a un diálogo ecuménico con budistas, incluso con materialistas, con creyentes de otras religiones, irían y defenderían el concepto de que el espiritismo, o sea, nosotros somos el consolador prometido por Jesús. ¿Eso sería un diálogo horizontal interpares? Pregunto yo. Lo mismo el concepto de la tercera revelación de Dios. Tercera. Moisés, Jesús, los espíritus y Kardec. ¿Y el resto de la humanidad? El resto de grandes revelaciones históricas como la filosofía griega, como los celtas, como el budismo y tantas otras, ¿no fueron revelaciones de Dios para la humanidad? Entonces, 3 revelaciones. ¿Es un concepto histórico? ¿Es defendible en el siglo XXI? Yo pienso que una discusión honesta se puede hacer sin faltarle el respeto a nadie. Entonces, en el espiritismo que llamamos laico, nosotros estamos en libertad de plantearnos, ¿Kardec debe ser sacralizado o contextualizado? Todo lo que dijo Kardec, todo, absolutamente todo, como pensaba nuestro respetado Herculano Pires, todo lo que dijo Kardec es absolutamente cierto, vigente, oportuno y no hay ni una coma que se pueda señalar. Eso hay que discutirlo. Ya han pasado casi 200 años. Entonces, no podía dejar de decir esto, porque no sería honesto decir que no tenemos una observación con respecto a lo que pensamos que hay una sacralización de Kardec y de los espíritus, y de la opinión de los espíritus. Y con respecto al tema de conservador, progresivo, progresista, yo creo que hay algunos asuntos hasta semánticos aquí. Conservador en el buen sentido de la palabra, de que hay valores que conservar, hay valores perennes, eternos. Yo, por ejemplo, digo que ese código moral que está en el Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte, es un documento de gran belleza lírica, ética y de gran profundidad espiritual. Yo pienso que eso hay que conservarlo como guía y referencia ética a la humanidad. Hay cosas que los criterios básicos de Kardec, su orientación, su sentido común, su método, eso hay que conservarlo. En ese sentido seríamos conservadores de lo bueno. Ahora, no es un oxímoron, no es una contradicción, pero podríamos decir que al mismo tiempo podemos decir que somos progresivos o tenemos al espiritismo lo entendemos en la progresividad, porque el espiritismo no puede quedar estancado. Yo quiero que cualquiera de nosotros se vaya a una universidad, a una escuela de biología y lleve el libro La Génesis, con su generación espontánea incluida. O yo quiero que alguien vaya con el libro La Génesis a una escuela de física o astronomía en la universidad y muestre el capítulo de uranografía general, con los conceptos de la astronomía de hace 200 años. Así los haya firmado anímicamente, por cierto, anímicamente Camilo Flammarion, inspirado por Galileo, como el mismo Camilo Flammarion lo expresó en su autobiografía, que era una suerte de reconocimiento intuitivo a Galileo. Yo quiero que alguien vaya con algunos temas de las obras de Kardec, vaya a la validación
No la validación en las cuatro paredes del centro espírita, ni siquiera entre nosotros que somos espíritas. Vamos a confrontar con el mundo de la cultura. Y vamos a ver si eso resiste o no resiste. Vamos con el movimiento feminista internacional de hoy, que es tan poderoso, y vamos con la respuesta de los espíritus que le dijeron a Kardec que la mujer estaba hecha por la delicadeza de sus funciones y de su fisiología para las tareas del hogar, mientras que el hombre está hecho por la fuerza muscular para el trabajo en la calle. Eso está en el libro de los espíritus. La mujer en la casa, el hombre en la calle, que es el modelo decimonónico y casi del siglo XX, pero no es el modelo que corresponde a la actualidad. Entonces, en ese sentido partimos de la progresividad. Y progresistas, en mi humilde opinión, somos progresistas porque la ley del progreso, que es un magnífico texto de Kardec, como una de las leyes, las 10 leyes básicas, la ley del progreso es estupenda, nos hace progresistas, favorables a las transformaciones, favorables a un mundo de regeneración más positivo. Pero yo debo decir honestamente que hay que tener mucho cuidado. Y lo digo, quizás algunos de mis amigos más cercanos no estén de acuerdo conmigo, pero yo tengo temor de que bajo el rótulo de progresista se pueda camuflar ideologías, incluso de corte materialista, que no corresponden a nuestra visión espiritualista. Progresistas sí, pero al servicio de ideologías populistas y totalitarias y antidemocráticas, no. É isso. Nós estamos diante, novamente, das questões semânticas, né? Se as palavras são signos às quais nós emprestamos significados, elas servem para diversas motivações, né? O sentido que nós, do ECK, utilizamos para o termo progressista é exatamente esse do John, porque o espiritismo está ao lado das ações que viabilizam o progresso individual e coletivo. Agora, se progressista é também a nomenclatura de um partido político, de um movimento político-social que tenha outra motivação que não é aquela que está contida na filosofia espírita, naturalmente nós vamos nos diferenciar e nos afastar desta utilização também semântica do termo. Aproveitando que ambos tocaram na questão da influência ou da bipolarização partidária, eleitoral, que foi e é vigente no Brasil, assim como também foi e é realidade na Venezuela. Há uma pergunta exatamente nesse aspecto que eu vou fazer a ambos. O embate partidário, e aí vamos enfocar a realidade atual e dos últimos anos no Brasil, entre direita e esquerda, também acabou dividindo os espíritas e as casas ou instituições espíritas. Por que isso aconteceu e qual foi ou está sendo a consequência principal que essa dualidade provocou? E o que nós podemos aprender com tudo isso? John. Pero creo que estoy abusando. Me gustaría ceder esta parte en primer lugar a nuestro amigo Marco, si lo desea. Si no, tá bom, pode ser. Yo respondo, Aquí pero no quisiera faltarle respeto, como tuve una larga exposición antes. No sé si él considera que le corresponde a él. Perfeito. Marco. Primeiro, eu quero dizer que, John, estou adorando ouvir você, então você poderia falar sem problema aqui. Mas eu estou dizendo o seguinte, quando nós tratamos de algumas nomenclaturas, o que vem por trás e mexe com imaginários, infelizmente, no Brasil, em particular, nos últimos anos, nós tivemos embates motivados por preferências político-ideológicas, porém não são as preferências em si, que isso sempre ocorreu em qualquer sociedade. O problema é a atitude maniqueísta, e que você só vê o bem, que são aqueles que pensam como eu, e o mal,
que são todos aqueles que pensam diferentes. E começa a se estereotipar como se fossem somente duas opções. Ou a pessoa é isso e está do lado certo, ou é isso e está do lado errado. E tudo que a pessoa disser ou fizer, pelo rótulo que alguém lhe imputar, vai determinar moralmente se essa pessoa é elevada ou não. Então veja que nós temos um problema seríssimo no Brasil, que são as narrativas, que são acompanhadas de estereótipos, e na cabeça, infelizmente, das vítimas dessas narrativas, as pessoas só veem duas opções, ou esta ou aquela. Se a pessoa não for desta, ela é o mal, ela tem que ser eliminada, ela não pode ser espírita. Isso eu estou falando dos dois lados, tá? Como se nós tivéssemos só dois lados. E aí vem esse o ponto central. Nós não... Vai ser uma revelação para muita gente, com certeza do ECK, não, mas vou colocar aqui. Nós não temos só dois lados, tá bom? Quem divide o mundo em conservador e progressista, repense as suas ideias, veja o seu mundinho, porque isso são narrativas maniqueístas que foram implantadas para fazer com que nós tivéssemos embates, enquanto os ideólogos que planejavam isso, eles ficam se dando as mãos e se confraternizando entre si, eles não estão preocupados se o certo é o A ou o B, eles querem poder, eles querem alcançar o poder. E as vítimas disso, que são todos nós da sociedade, as pessoas ficam brigando, o fulano é isso, o fulano é aquilo, onde já se viu espírita votar nisso ou votar naquilo, defender isso. Espírita defende o que ele bem entender. Cada um de nós temos liberdade de consciência. Ninguém vem dizer para mim o que eu devo fazer para votar ou não votar, em quem que eu devo apoiar ou não. Isso é problema meu, não é pelo fato de alguém dizer. O Marcelo, tenho certeza disso, porque eu conheço o Marcelo. O Marcelo, com a personalidade que ele tem, se alguém chegasse para ele e falar, Marcelo, você tem que votar naquele lá, porque ele é o bem. Você não pode votar naquele outro. Assim como o John, tenho certeza também, que ele vai olhar para a pessoa e falar assim, quem é você para dizer o que eu devo fazer para votar nesse ou naquele? Infelizmente, no Brasil, John, nós estamos com narrativas que dividiram as pessoas em dois. Ou é isso, ou é aquilo, e se não for comigo, é o inimigo. E aí foge completamente daquilo que nós teríamos nas universidades, que é a troca muito rica de ideias e aprendizagem, porque nós não podemos rotular as pessoas e estereotipar as pessoas. Nós podemos ser, no âmbito da vida, nós podemos ser liberais em alguns aspectos, nós podemos ser, de alguma outra maneira oposta em outros aspectos. Nós não temos rótulos que vão fazer e julgar a pessoa em termos morais. Nós temos, sim, guerras de narrativas. No Brasil, nas casas espíritas, infelizmente, algumas narrativas entraram e começaram a se julgar. Eu não posso frequentar uma casa espírita cujo dirigente vota nesse ou vota naquele. Como se isso determinasse moralmente as suas escolhas. Assuma-se como responsável pelos seus atos, frequente a casa que você quiser, se quiser frequentar uma casa espírita, mas não venha culpando os outros pelo seu afastamento da doutrina ou não. As pessoas são falhas, as pessoas têm a liberdade de escolher o que bem entenderem. Não é porque alguém escolheu A, me decepcionei com o espiritismo, porque o fulano pensa assim. Quem é fulano como representante formal do espiritismo? Não é ninguém, é mais um adepto que está lutando contra os seus defeitos, contra os seus problemas, querendo se tornar alguém melhor. Então, o respeito que nós devemos ter é, independentemente das escolhas que cada um faça pessoalmente, nós podemos não concordar, nós podemos deplorar até as escolhas, mas não é por isso que a gente vai olhar e rotular aquela pessoa, e aqui no Brasil se diz cancelar as pessoas, né? Aqui, John, cancelar é você quase que assassinar a reputação de alguém e não querer mais que essa pessoa esteja em seu convívio. Isso é completamente fora do que o Espiritismo prega em termos de harmonia e de solidariedade. Nós temos que ter a hombridade de olhar para o outro, mesmo não concordando com outras ideias, e dizer, meu irmão, eu penso de maneira diferente. Vamos ver o que nós podemos... Se não chegar num consenso, ótimo, você pensa de um jeito, eu penso de outro, mas nós continuamos a nos amar.
Esse é o grande ponto que nós entendemos das pessoas que querem usar essa mensagem aí. Ideias fascistas. A pessoa sabe o que é fascismo, ela estudou Mussolini, ela viu o que era o Estado como o poder totalitário determinando o que as pessoas deveriam fazer ou deixar de fazer. Essa narrativa é que faz com que as pessoas, infelizmente, se tornem vítimas daquilo que elas nunca estudaram, e ficam rotulando os outros disso ou daquilo. Desculpa, eu não vi quem mandou, mas não era nada contra a pessoa, tá? Eu só peguei a palavra. Usar classificação de centro espírita, aquele centro espírita é isso, aquele centro espírita é aquilo, porque tem um dirigente ou dois, não importa, que pense com toda a liberdade do mundo, com as suas escolhas políticas, e classificar como se o espiritismo se submetesse a isso. O espiritismo é maior. O espiritismo é muito maior do que ficar achando que as minhas ideologias político-partidárias vão determinar o que seja espiritismo. É muito maior. Então fica aqui só um comentário para não deixar passar isso, mas também respeitando todas as opiniões ao contrário. Agora você, John. Sí, bueno, economizo buena parte del tiempo diciendo que comparto plenamente la exposición de Marco, comparto plenamente. Añadiría que la clasificación de izquierda a derecha que se ha reactivado mucho en Brasil por la polarización, pero también en Argentina, en Venezuela, en otros países, aquí en España, en otros lugares, se debería pensar que es una clasificación anacrónica, meramente topográfica. Si vamos al origen de aquella asamblea francesa donde jacobinos y girondinos se sentaron unos a la derecha y uno a la izquierda, meramente topográfico, los que eran más favorables a los cambios o menos favorables. La evolución sociopolítica del siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI ha demostrado que esas colocaciones absolutas tropiezan en la práctica con una visión equilibrada y honesta de las cosas. Hay gobernantes calificados de una manera que han realizado actividades muy positivas y al contrario. Entonces, de lo que se trata es de salir de la horma rígida de las ideologías, partir nosotros como espíritas de nuestra visión moral y social y espiritual, y a partir de allí adoptar en forma concreta programas que ayuden a la sociedad a mejorarse en forma concreta más allá de las ideologías. En ese sentido, yo hace 4 horas dicté una conferencia para una institución espírita de Barcelona, hoy mismo, y yo decía que uno de los programas de acción concreta, humana, social, de transformación más equilibrados que yo conozco, no sé si hay otro más equilibrado, y que el espiritismo podría adoptar perfectamente, todos los espíritas, sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí están garantizadas la libertad, la igualdad, la justicia, la fraternidad, los derechos de las minorías en todos los órdenes, la búsqueda del equilibrio en lo económico, en lo social, en la justicia. Pienso que eso, si fuese aplicado por cualquier gobierno, independientemente de las etiquetas, lo que sea aplicado en concreto, eso hay que respaldarlo como espíritas. Y frente a otras realidades, manifestar nuestro desacuerdo. Pero ese es un programa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus complementos, Declaración Universal de los Derechos del Niño, de la Mujer. Esos están concebidos como para un modelo universalista de pensamiento y de acción para el mejoramiento de la humanidad y de la sociedad. Entonces, personalmente creo que, con todo el respeto, que las etiquetas de izquierda y derecha no ayudan. Y voy a concluir esta parte con una referencia. Hace un tiempo se estuvo hablando, mismo en Brasil, de un libro de León Denis
llamado Socialismo y Espiritismo, que es un libro formado porque el editor reunió una serie de artículos escritos por León Denis en una revista espírita francesa y publicó ese libro y luego fue traducido al portugués, al español, a otros idiomas. Bueno, creo que todavía los hay espíritas. Yo participé en un debate sobre eso, que por el título pensaban que León estaba haciendo, por el título en sí mismo, una apología del socialismo en nombre del espiritismo. Le pedí que por favor primero leyeran el libro, primero lo leyeran. Creo que una recomendación kardeciana de buen sentido. Lean el libro y después dialogamos. Resulta que León Denis realiza una argumentación hasta agresiva, que no va mucho con su prosa tan bonita, florida. Un planteamiento agresivo, por ejemplo, contra el marxismo, así con todas sus letras. Dice que Carlos Marx era un personaje odioso, que no mostraba ningún tipo de apertura hacia un verdadero idealismo espiritual. Y dice León Denis que si algún socialismo pudiera ser asumido por el espiritismo, es el socialismo democrático. Y él citaba mucho a alguien que fue amigo de Denis, al gran pensador social, humanista, democrático, Jean Jaurès. Entonces, la réplica de León Denis es sólida frente a un modelo que se llama de izquierda, como el marxismo, que por cierto ha traído muchísima tragedia en el mundo, muchísimas tragedias. Y lo mismo pasa con el libro de Porteiro, Espiritismo Dialéctico. Hay algunos que se imaginan que Porteiro está defendiendo un socialismo, recordemos la época de Porteiro de 1920-1930, un socialismo staliniano o algo por el estilo. Y buena parte de su obra es una de las más poderosas réplicas a la concepción marxista, a la concepción materialista de la historia, a la concepción historicista frente a la visión espiritualista del espiritismo. Entonces, algunos amigos se dejan guiar por títulos de libros, por la contraportada del libro, y yo sugiero que esos autores sean debidamente leídos, comprendidos, y cada quien se forme sus propias opiniones. En resumen, amigos míos, sobre este punto, yo creo que es algo anacrónico, que no tiene ningún sentido estar hablando de espiritismo de izquierda o derecha. El espiritismo tiene que ser equilibrado, sensato, progresista, en el sentido del progreso moral, progreso social, progreso espiritual del mundo. Y personalmente, reitero, considero que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si fuese aplicada en el planeta, estaríamos acercándonos al mundo de regeneración que idealizó Kardec y también los espíritus. Ótimas considerações de ambos, mas eu gostaria de fazer um aporte. Nós somos um movimento de homens. Homens pressupõem a nossa natureza imperfeita, material e sujeita às limitações do corpo físico. Nós, homens, no sentido humano da palavra, mulheres e homens, nos afinizamos com ideias, sejam elas espiritualistas ou materialistas, sejam elas da ideologia política, da ideologia social ou até mesmo da ideologia espírita. Senão nós não estaríamos aqui hoje fazendo uma live para tratar sobre os vários espiritismos, cada qual com sua ideologia particular. Em momentos significativos da nossa história, como foi, no caso brasileiro, os anos de chumbo, o regime militar imposto à força que retirou praticamente todos os direitos democráticos e não apenas o direito de votar,
eu tenho a impressão de que qualquer espírita sensato que conheça a fundamentação, a principiologia espírita, se coloca frontalmente contra esta redução de direitos democráticos. E aqui nós não estamos falando nem de direita, nem de esquerda. Estamos falando da anulação de princípios que constam da Revolução Francesa e que foram abraçados por todas as ideologias, por todas as filosofias, por todas as manifestações do pensamento que derivaram desse importante movimento mundial. O Espiritismo, sim, esposa os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade como sustentação, como base do nosso pensamento espiritual espírita. Afinal de contas, estas mesmas premissas, igualdade, fraternidade e legalidade, né, eles estão presentes no consenso da vida espiritual. Eles vigoram em todos os planos por força das leis divinas. Então, nós precisamos afinar o nosso discurso. Se não é para tratar da política partidária, não pode ser da política partidária A, nem da política partidária B. E não pode impingir voto de cabresto ou as considerações que os próprios nossos interlocutores, debatedores hoje fizeram. Nós não estamos aqui para sermos colonizados por ninguém, nem de A, nem de B, nem de C. Vocês sabem quantos partidos políticos existem no Brasil? Vocês sabem quais são as ideologias que estão por detrás de cada um desses partidos políticos? É preciso pensar a respeito. Também essa tentativa de adjetivar A ou B com esta ou aquela manifestação congregada ou associada a discursos políticos eleitorais e políticos partidários é muito inconsequente e muito danosa às nossas relações interpessoais. O ECK, sim, se manifesta não em favor de partido A, de partido B, de ideologia A ou ideologia B, mas em favor da manutenção dos princípios de humanidade que o John bem referiu na Declaração Universal dos Direitos Humanos e que fazem parte da própria estrutura da doutrina dos espíritos. Portanto, nós vamos continuar sempre respeitando as opiniões contraditórias, as opiniões distintas, mas não vamos patrocinar qualquer tipo de ação, seja ela de políticos, de governantes ou de segmentos do movimento espírita que tentem validar essas situações. Não, nós não nos calaremos, nós não deixaremos passar batido e vamos nos posicionar sempre. Não obstante, continuemos com a porta aberta, com o espaço aberto para dialogar sobre todas as questões que fazem parte da vida humana e terrena e também da vida espiritual. Meus amigos, nós estamos chegando aí às 8h10 e eu vou fazer uma última questão. Claro que muitas ficaram em aberto e fica desde já o convite para que ambos possam voltar a um revival, a uma segunda edição desse debate tão importante sobre as vertentes do movimento espírita, mas vou fazer uma última questão para ambos e vou, em seguida, ao término de cada uma das respostas, que vocês possam fazer as suas considerações finais para nós encaminharmos depois o encerramento deste LIP através dessa nossa discussão tão importante de hoje. A pergunta é a seguinte: considerando as vertentes que foram bem tratadas por vocês nesse debate, que não são exclusivas, não são limitativas, podem e devem existir outras vertentes, porque o Espiritismo é força dos homens, é plural porque os homens são plurais e porque as interpretações são condizentes ao nível de progresso de cada um dos espíritos que estão aqui no planeta Terra e trabalhando com as ideias espíritas. Diante disso, Milani, e depois,
qual a visão de futuro que podemos ter da doutrina espírita? Marcelo, eu sou otimista. Eu entendo que, como as ideias progridem, já que estamos falando de movimento progressivo, como as ideias progridem e nós tendemos a nos melhorar, não quer dizer que nós vamos fazer isso da noite para o dia, mas eu entendo que, com o passar do tempo, nós vamos amadurecendo e ganhando também, dentro da nossa proposta individual, aquilo que nós tanto almejamos, que é nos tornarmos melhores. Quando eu falo nos tornarmos melhores, é a característica do homem de bem, que é colocada lá no Evangelho. E da mesma maneira que essa característica ela exige um esforço individual, ela não depende, apesar de nós convivermos juntos, né, todos na sociedade, em diferentes épocas, em diferentes momentos, nós buscamos o próprio progresso e somos atraídos para os ambientes que mais nos acolherão dentro dos nossos objetivos. Então, eu sou muito otimista em termos de futuro do espiritismo, como um processo natural de amadurecimento das ideias, descobrindo a realidade espiritual, descobrindo quem nós somos e identificando caminhos, né, para aquilo que o próprio Kardec já disse na questão 919, quando ele perguntou qual é o melhor meio para nós nos melhorarmos. E os espíritos responderam, conhecendo a si mesmo, é o autoconhecimento. Quanto mais nós explorarmos e tivermos essa concepção de realidade, mais nós conseguimos ter caminhos, e devemos nos esforçar, para nos melhorarmos. Então, nesse sentido, eu vejo o Espiritismo como aquele que vai favorecer a qualquer um que se aproximar dele com a ideia sincera de descobrimento de si e da realidade, ele vai contribuir para a pessoa em termos de desenvolvimento, e não o contrário. Não é buscar a pessoa entrar no espiritismo, né? Não é fazer prosélitos. E aí, o próprio Kardec disse, né, lá no Livro dos Médiuns, no Método, antes de querer que alguém se torne espírita, né, o importante é que ela se torne espiritualista, num primeiro momento, que ela conceba essa realidade espiritual, e aí depois ela vai se aperfeiçoando. Cada um tem o seu ritmo. No caso do espiritismo, e aí eu vou falar por mim, eu considero, em termos de compreensão dessa realidade, extremamente objetivo, extremamente didático, mas cada um no seu ritmo. Então eu entendo que nós vamos ter essa oportunidade nos séculos futuros de entender melhor o espiritismo. Então eu não penso em décadas, eu penso em séculos para nós entendermos o que nós já temos de conhecimento do espiritismo, claro que a ciência nos ajudando a descobrir. Quero agradecer, então, mais uma vez, o gentil convite do Marcelo, do Nelson, da Júlia, do Manuel, todo o pessoal que está nos acompanhando. Acho que a Cláudia chegou depois aí nos bastidores, né? Então, quero deixar meu abraço para vocês. Quero agradecer demais a oportunidade de compartilhar esses momentos com o John. Acho que foi a primeira vez que nós tivemos esse momento. Eu quero dizer que para mim foi muito proveitoso, muita alegria, né, de ter esses momentos trocados aí com o John. E também aos amigos internautas, eu não li os comentários, suponho que tivemos bastante questões, né, porque o Marcelo, o pessoal aí estava comentando, né, sobre o pessoal participando. Então eu fico à disposição para novas oportunidades. Deixo meu abraço a você, em nome do ECK, né, para que nós possamos ter momentos de diálogo. É isso que faz o espiritismo crescer, diálogo respeitoso e fraterno, e não embates, né, que muita gente, hoje a gente vê isso até com mais frequência do que gostaríamos. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Agradecemos a você, Milani, mais uma vez pela sua contribuição a esse debate, por nós demonstrarmos na prática, tendo aqui representantes de movimentos aparentemente distantes, mas não estão, esse momento importante de conciliarmos ideias e naquilo que somos discordantes, porque discordar é da vida, é da individualidade, sermos respeitosos, entendermos que o processo da dialógica é extremamente necessário. Agora, só dialoga mesmo quem tem educação. Quem não tem educação não pode dialogar. Quem não respeita regras, isso em qualquer ambiente, não é convidado, não é bem recebido, não precisa estar conosco. Nós tratamos isso com muita seriedade no ECK.
Se a pessoa quer discutir, debater, sem impor as suas convicções, sem fazer colonização do pensamento de quem quer que seja e sem desrespeitar quem pensa diferente, pode vir para o ECK. Quem manifestar em qualquer momento do nosso trabalho desrespeito a essas regras fundamentais de convivência, não será bem-vindo em nenhum dos nossos trabalhos. Muito obrigado a você. Fica um pouquinho lá na sala do chá para depois nós fazermos o encerramento. John? Sí, bueno, yo también me manifiesto como Marco optimista con respecto al porvenir del espiritismo en el marco, en el contexto del porvenir de la humanidad. Yo diría razonablemente optimista, no inmediatista. Marco lo ha dicho muy bien, no señalar esto en términos de décadas, sino de siglos, comprender el proceso general del progreso y de la evolución, que es muy amplio y extenso, y quizás ninguno de nosotros alcanza a mirarlo en toda su complejidad e infinitud. Ahora bien, me gustaría decir un par de cosas. La primera, en ese porvenir que examinamos del autoconocimiento, su reconocimiento como un espíritu en evolución. Para lograrlo, en mi opinión, no basta el espiritismo. Es necesario el concurso de otros caminos de investigación y de desenvolvimiento de ideas, específicamente en el plano científico y también con otros aportes. Pero si dependiera solo, reuniendo todo el movimiento espírita junto, con todos sus distintos matices, no daría. El movimiento espírita no sería suficiente para producir investigación, experimentación, desenvolvimiento en la complejidad de lo que la ciencia ya nos revela del ser humano, de la vida y del universo. Entonces, con mucha humildad tenemos que decir, nosotros los espíritas consideramos que el espiritismo no es el camino, es un camino, un buen camino. Para nosotros los espíritas es el mejor. Yo estoy seguro que para Marcelo, para Marco, para todos, es el mejor camino y por eso estamos en él. Pero no podemos ignorar que hay otros caminos positivos, constructivos, nutritivos y todos convergiendo en la dirección de la búsqueda del mundo mejor que todos anhelamos. Así que considero que hay que mirar esto con humildad. No, por eso es que pienso que expresiones ufanísticas como que somos el consolador prometido por Jesús, la tercera revelación de Dios, eso es de un profundo sectarismo, aunque Kardec lo haya utilizado como metáfora. Eso se parece a fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera del espiritismo, si es la tercera revelación, no hay otra cosa. Si este es el consolador prometido por Jesús, abandonen sus creencias, vengan todos al espiritismo. Eso no puede ser planteado así. Y de paso, ningún espírita, ni de los que dicen eso en el centro espírita, ninguno lo dice en la universidad o en la academia o en otros ámbitos, porque saben que eso es de un profundo sectarismo. Hay que colocar al espiritismo en términos de pluralismo, de universalismo, de concordancia con todo lo que sea bueno, noble, bello y verdadero. Quiero agradecer profundamente a Marcelo, mi amigo Marcelo. Me honra su amistad y hablamos con alguna frecuencia y leo todos sus escritos. Gracias, Marcelo, por esta invitación. Y quiero agradecer profundamente a Marcos Milani, con quien no había tenido la felicidad de compartir en un evento conjuntamente, pero yo discrepo del concepto de tercera revelación, pero descubrir a Marcos es para mí una revelación en el sentido de su concepto alteritario, aún teniendo grandes responsabilidades en el movimiento espírita brasileiro y paulista, lo noto con un espíritu de alteridad, de fraternidad, de diálogo
extraordinario. Eso es lo que necesitamos. Yo agradezco mucho a todos los que han intervenido. Ahora no puedo mencionarlos, pero están todos nombrados y abrazados. Y bueno, con cariño fraterno, y ojalá que pronto podamos participar en nuevos eventos para aprender todos de todos. Yo por lo menos hoy me siento feliz porque he aprendido mucho y eso me enriquece notablemente. Muy agradecido, Nelson, también, muy agradecido, queridos amigos, muy agradecido. John, nós também somos muito gratos ao esforço que tu faz, né? Para quem não sabe, onde o João está, na Espanha, são 4 horas de diferença, ou seja, já estamos entrando no domingo aí na Espanha, né? E o João está aqui com a gente mais uma vez, participando dos nossos eventos e trazendo a sua ótima, excelente contribuição, com muita fraternidade, com muita alteridade e com a característica que nos faz cada vez mais amar-te, João, pelo que você é, pelo que você representa, por tudo que você nos ensinou e ensina, e nós queremos continuar gozando da tua companhia e dos teus esclarecimentos em outras oportunidades, de modo que esteja preparado, que logo, logo a gente vai te chamar novamente, e eu sei que com a tua amabilíssima condição de aceite, você vai estar aqui conosco. Peço a você que aguarde um pouquinho lá na sala do chá, que nós vamos proceder ao encerramento. Gente, que felicidade, que alegria. Podemos estar juntos mais uma vez, em mais um LIP, o 5º LIP, e já planejando, porque a gente sempre termina um já pensando no outro, em 2024 termos o 6º LIP, quem sabe presencial, né? As coisas já estão melhores do ponto de vista da condição de saúde, né? E podemos, então, planejar, quem sabe, para meados do ano que vem, fazermos um encontro presencial, onde você que nos assiste, se puder, será uma alegria abraçá-los e conhecê-los pessoalmente, para além da telinha. Vamos encerrar com mais um texto de Kardec, que no mesmo capítulo, na mesma dissertação contida na Revista Espírita de dezembro de 1868, chamado Constituição Transitória do Espiritismo, diz assim: o Espiritismo é uma questão de essência. Ligar-se à forma seria uma puerilidade indigna da grandeza do assunto. Eis porque os centros diversos, as instituições diversas que praticam o espiritismo mundo afora, que estiverem imbuídos do verdadeiro espírito do espiritismo, deverão estender-se as mãos fraternas e se unirem para combater os seus inimigos comuns, a incredulidade e o fanatismo. Sabedoria de Allan Kardec, sempre nos ensinando, e por isto este grupo se chama Espiritismo com Kardec, ainda que permitamos a liberdade de pensamento e a liberdade de interpretação do que Kardec escreveu, porque ainda temos esses níveis distintos de compreensão e de entendimento. Mas mesmo assim, que esses níveis de entendimento possam se aproximar, possam, como o próprio Kardec disse, dar-se as mãos, e assim trabalharmos por um mundo melhor, que começa pela melhora de cada um dos indivíduos. Estaremos em recesso no mês de janeiro para continuarmos planejando as nossas atividades de 2024 através das nossas lives. Mas o ECK não para nunca. É 24 horas no ar. E lá, no nosso grupo do Facebook, você pode contribuir, debater, publicar e estar ciente do que acontece na realidade do espiritismo mundial atualmente. Esteja conosco. E, se puder, divulgue essa live para os seus amigos, para os seus conhecidos, para que eles também possam participar, ainda que na oitiva, desse debate importante e muito riquíssimo, com duas personalidades muito fraternas, muito equilibradas, muito coerentes,
para difundirmos essas ideias. Obrigado a você que esteve conosco hoje, obrigado a todos que estiveram nos bastidores fazendo esta nossa live e esperamos vê-los novamente em outra atividade do ECK. Um beijo, um abraço, que todos tenham um domingo em paz e que nós estejamos sempre juntos. Tchau!